professora Raquel, tudo bem com vocês? Sou professora de Química lá do CMT. Hoje eu vou dar uma aula para vocês de revisão, para a gente relembrar alguns assuntos e alguns conceitos para vocês fazerem uma boa prova e fiquem tranquilos, a prova deve estar tranquila. A professora Renata já ensinou tudo para vocês, mas a gente só vai dar aquela revisão final para vocês verem se vocês realmente aprenderam o conteúdo direitinho, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, a gente precisa entender aqui qual que é a diferença entre temperatura, calor e sensação térmica. Primeiro de tudo, pessoal, temperatura é uma medida, tá certo? E ela é uma grandeza física que vai medir a temperatura ao nosso redor. Professora, em que sentido? Como que ela faz isso? Ela mede o grau de agitação das moléculas. Eu tenho certeza que você que já andou estudando sabe que no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, há diferenças, certo? Entre o estado de aglomeração das partículas, das moléculas ou dos átomos. Então, você também deve entender que no estado sólido, as partículas são bem juntinhas, enquanto no líquido separa um pouco, mas ainda interagem uma com a outra. E no estado gasoso, elas são bem separadas e mais agitadas. Então, pessoal, o que acontece? A temperatura, ela é uma grandeza física e ela relaciona justamente esse grau de agitação das moléculas. Quando você tá triste, por exemplo, você não fica quietinho, você não fica mais, professora, quero ficar no meu canto hoje, que eu não tô legal. Então, você não fica mais paradinho? Concorda comigo que quando você tá com frio, você também não fica um pouquinho mais parado, já quer ficar mais tranquilo, quer se aquecer? E em compensação, quando você tá com calor, você fica mais agitado, certo? É a mesma coisa. Temperatura mede essa agitação. De quem, professora? Das partículas dos átomos ou moléculas, tudo bem? Então, a temperatura, na verdade, é o grau de agitação das moléculas. Ela pode ser pouca ou ela pode ser baixa ou ela pode ser alta, certo? Calor, pessoal, já é energia. Calor é uma energia transferida, ela depende de um corpo para outro. Então, como assim, professora? Depende de um objeto para o outro. Vamos supor que você está tomando um refrigerante e está tomando uma água, certo? Concorda comigo que, eu não sei se vocês já notaram isso, mas ela começa a esquentar mais rápido quando você fica segurando aquele copo? Então, você deve saber que o seu corpo tem uma temperatura específica que é a ideal para todo o nosso organismo funcionar, né? E você sabe que é entre 36 e 37 graus. Tanto é que quando você tá com 38 graus, 39, aí sua mãe fala, eita, tá com febre, eita, vamos ao médico, eita, toma um remédio, não é verdade? Então, nesse caso, a sua temperatura corporal, ela varia entre 36, 37, 37,5. Aí, nesse caso, pessoal, o que acontece? Quando você pega aquele copo e sua temperatura corporal tá entre 36 e 37, aquele copo tá geladinho, com aquele refri gelado, com aquela água gelada, com aquele suco geladinho que você vai tomar na hora do almoço, aí o que acontece? Você pega nele. Aí, o que aconteceu? O seu calor, você como tá com uma temperatura maior, o calor seu pode ser transferido, por exemplo, para o copo. E aí ele esquenta mais rápido, certo? Isso é calor. Então, o calor é a transferência de energia. Qual energia? Energia térmica, tudo bem? Devido à diferença de temperatura entre corpos. E sensação térmica, pessoal, a dica vai agora. A dica da sensação térmica, galera, é o seguinte. Para sensação térmica, pense que tem que ser você, ser humano, tudo bem? Porque, concorda comigo, se eu falar para você, a cadeira sente frio ou sentiu calor? A cadeira sentiu alguma coisa? Não. Objetos inanimados a gente sabe que não tem sentimentos. Então, sensação térmica só pode ser sentida por quem? Por nós, seres humanos. Então, quando você tiver sensação térmica, pessoal, é a sensação que é experimentada devido a alguma condição ambiental. Pode ser a temperatura que está muito alta ou muito baixa, pode ser um vento que bateu e você sentiu frio, entendeu? Então, sensação térmica tem a ver com a sensação que você sente devido à condição ambiente que você se encontra. Deu para entender? Aí, pessoal, veja bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aprender um pouco sobre fenômenos químicos e físicos, tudo bem? Os fenômenos químicos, pessoal, é aquele que muda o estado de composição da matéria. E o físico não muda. Então, professora, como assim? Por exemplo, concorda comigo que o gelo é feito de água, certo? A água líquida que a gente bebe é água, obviamente, e que essa água, se a gente colocar numa panela, vai começar a borbulhar e evaporar. E quando ela evaporar, ela não deixou de ser água, certo? Então, notou que a água existe nos 3 estados físicos. E apesar de mudar de estado físico, ela não deixou de ser água, concorda? Então, olha só, tem 2 perguntas
chaves que você tem que se fazer na hora da prova e que você não vai confundir fenômeno físico com químico. Professora, qual? A primeira é o seguinte: essa matéria, ela consegue voltar para o estado original? Então, por exemplo, professora, eu peguei o gelo e derreti. Ela consegue voltar, virou água, né? Água líquida. Consegue virar, ela consegue voltar a ser gelo novamente? Consegue. Isso é um sinal de fenômeno físico. Porém, você tem que fazer uma segunda pergunta para ter certeza que este fenômeno é físico. Ela consegue voltar do jeito que estava antes? Não, ela não consegue. Ela deixou de ser aquilo que é? Por exemplo, ela voltou a ser o que era antes. Deixou de ser água? Não. Então, também é um sinal de que isso é um fenômeno físico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá bom. Aí, por exemplo, professor, o que é um fenômeno químico? Geralmente, gente, fenômeno químico, na verdade, sempre tem que ter reação química. Então, você tem que transformar uma coisa em outra. Tem que mudar a composição da matéria. Só que para isso, pessoal, você pode fazer as duas perguntas-chave também. E uma dessas respostas tem que ser diferente da outra, ou as duas podem até ser iguais, mas vocês vão ver agora no exemplo. Por exemplo, peguei a madeira, queimei a madeira, certo? Se você queimou a madeira, concorda comigo que essa madeira, ela virou, como é que fala, gente? Carvão, certo? Ela virou ali, cinza. Pronto, cinza. Ela não virou cinza, não virou fuligem, aquela madeira? Você consegue fazer com que essa madeira, essa fuligem, certo? Essas cinzas do queimado da madeira, volte a ser madeira novamente? Não. Se você não consegue fazer isso, isso é um fenômeno químico. Professora, mas por exemplo, e se eu conseguir, por exemplo, falar pra mim assim, não tem a outra pergunta? Por exemplo, ela deixou de ser madeira? Deixou. Se ela deixou de ser madeira, então também é um fenômeno químico. Então, professora, mas e o leite? Pensa comigo, o leite azedou. Ele deixou de ser leite? Não, não deixou de ser leite. Mas então, ele não deveria ser físico? Sim, mas o leite azedo consegue voltar? Você consegue transformar esse leite azedo de novo em leite normal e beber? Não. Você não consegue voltar isso. Se ele não consegue voltar ao estado anterior dele, então pode ter certeza que isso daí é um fenômeno químico. Combinado, pessoal? Espero ter ajudado aqui nesta parte, tá? Mas pergunte a si mesmo se aqui tá como dica já, tá, gente? Aqui nos slides, pergunte a si mesmo se o experimento que você realizou pode ser revertido e se a substância mudou ou não. Combinado? Agora, pessoal, a gente vai aprender um pouquinho, inclusive, sobre combustão completa e incompleta, que eu já estava falando antes, como, por exemplo, a queima da madeira. A combustão completa, pessoal, é quando a gente tem excesso de oxigênio. Ou seja, o oxigênio, eu acho que vocês já fizeram, inclusive, esse experimento. Se você pegar uma vela, certo? E acender essa vela, e em cima dessa vela você colocar um copinho, notou que depois de um tempo ela apaga sozinha? Mesmo que você não assopre, mesmo que você tenha tampado com um copo e não tenha vento passando, certo? Professora, por que ela apagou? Porque todo o oxigênio da reação foi consumido. Então, o oxigênio, pessoal, faz o seu combustível queimar, tá bom? Então, primeiro, para ter uma reação de combustão, você tem que ter 3 coisas. Primeira coisa, um combustível. Professora, qual? Madeira, o carvão da churrasqueira, o etanol que a gente abastece, né, o álcool do posto, gasolina, querosene de aviação. Tanto faz, pessoal. O papel pode ser um combustível, porque ele tem a queima do papel, tranquilo? Combustível a gente tem de vários exemplos, mas só existe um comburente, que é o que ajuda esse combustível a sofrer combustão. Quem é, professora? O oxigênio. Por isso que quando você coloca aquele copinho em cima da vela, todo o oxigênio que tiver lá for consumido, a vela não vai mais continuar queimando e sofrendo combustão e ela apaga. Entenderam? Então, nesse caso, pessoal, a combustão, ela além de ter combustível e comburente, tem que ter mais um fator. Qual? A ignição, ou seja, é aquele aquecimento, é aquela faísca, aquele ponto de partida. Na verdade, é a energia para a reação começar. Por exemplo, professora, você está falando que gasolina, álcool, querosene, a gente usa para abastecer carro, caminhão, avião e
isso aí não vai pegar fogo? Isso pode pegar fogo, mas tem que ter oxigênio. Então, professora, mas quando eu vou abastecer com meu pai, com minha mãe, meu responsável lá no posto, ele coloca o tanque de gasolina. Eu sei que a gasolina, ela evapora. Às vezes eu já senti o cheiro de gasolina. Então, assim, ela entrando em contato com o oxigênio não deveria pegar fogo? Não é assim tão fácil. Como assim, professora? Precisa de uma energia necessária. Então, presta atenção. A gasolina pode pegar fogo? Ela é um combustível e na presença de oxigênio ela pode pegar fogo, mas ela precisa de uma faísca, galera. Sem a faísca, a reação não começa. Sem uma energia mínima ali, ela não vai começar e ela não vai pegar fogo, entendeu? Então, se não tiver esse terceiro passo, que é essa energia necessária, seja ela uma faísca ou uma explosão, tá certo? Mas alguma energia necessária, mesmo que seja atrito ou alguma coisa desse tipo. Por exemplo, se você estivesse no acampamento e usasse madeira, né? Esfregar uma madeira na outra. Pode pegar também, ajudar a folha, certo? A pegar a própria madeira, a pegar fogo, nesse caso entrar em combustão. Então, você usou o atrito, por exemplo, para energia necessária para a reação começar. Então, você sempre tem que ter esses 3 pontos importantíssimos para a reação de combustão começar. A combustão completa, então, pessoal, ela acontece quando a gente tem excesso de oxigênio, ou seja, ela vai queimar tudo bem? Tudo que você tiver, ela vai queimar. E quando a gente tem esse tipo de combustão, a gente produz 2 produtos principais. Lembrando, só para quem não lembra direito, tá, pessoal? Em uma reação, aqui tem a representação de uma reação, certo? Tudo que tem uma seta no meio, né? Sempre tem, não é? A seta da reação. Tudo que vier antes da seta, pessoal, a gente chama de reagente, certo? Tudo que vem depois da seta, a gente chama de produto. Então, pode ver que nessa reação você tem o produto CO2 e o produto água. Então, você tem 2 produtos principais. Toda reação completa vai gerar gás carbônico, conhecido como dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico, que é, na verdade, o CO2 e água, que é o H2O. Tranquilo? Então, pessoal, quando você tiver uma combustão completa, você tem muito oxigênio. E aí, todo e qualquer combustível que você queimar, ele vai gerar CO2 e água. A combustão incompleta é quando você não tem muito oxigênio, deu para entender? Falta oxigênio para queimar. E isso acontece muito, por exemplo, no carro, tá bom, pessoal? E aí, o que acontece? Na combustão incompleta, o que acontece é que a gente não consegue queimar tudo e a gente não forma o gás carbônico, e sim o monóxido de carbono, tá? Que é o CO. A gente ainda forma água, mas a principal diferença entre os dois é que a gente não tem oxigênio suficiente para queimar esse combustível por completo. Então, ao invés de formar o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, a gente forma o monóxido. E além do monóxido, pessoal, a gente libera fuligem, a gente libera cinzas, tudo bem? E é por isso que a gente acaba poluindo o meio ambiente, porque hoje em dia a gente é dependente muito de combustíveis fósseis, que são petróleo, tudo bem? Que são combustíveis não renováveis. E esses combustíveis, eles, infelizmente, a gente precisa deles, mas a queima deles polui o nosso ambiente, que pode causar outros problemas ambientais, certo, pessoal? A fuligem, inclusive, é um problema seríssimo, porque a fuligem, a gente polui tanto, galera, que a fuligem, ela pode causar, por exemplo, doenças respiratórias, câncer, deu para entender? Então, assim, a gente tem que achar maneiras melhores de tratar nosso planeta, entendeu? Ou seja, mudar os combustíveis. E é por isso que a ciência ainda está estudando para ver se a gente consegue mudar. Um combustível, sabe, muito bom, eu acho que você vai lembrar, que, por exemplo, não vai fazer mal à saúde e que não tem fuligem. Ele não causaria essas doenças como câncer, por exemplo, e como as doenças respiratórias. Seria o combustível, sabe de quê? Foguete. Ok, professora? O combustível de foguete, pessoal, é o gás hidrogênio. E o gás hidrogênio, quando reage com o oxigênio, ele queima e ele forma, sabe o quê? Somente água. Professora, isso é uma combustão? É.
E é uma combustão completa, mas a questão nem é essa para a gente agora, isso fica um pouco para o futuro. Mas, professora, por que essa não polui? Porque você está formando só água, gente. Vapor de água na atmosfera não tem fuligem, não tem cinza, não vai causar essa doença respiratória, deu para entender? Então, nesse caso, galera, quando você tem... ver um foguete decolando, eu acho que vocês já viram. A maioria dos foguetes hoje em dia, você vai ver a fumaça branca embaixo. Você não vê aquela fumaça cinza de fuligem, entendeu? A fumaça branca é o vapor de água que está sendo formado pela queima do combustível, que é gás hidrogênio. Deu para entender? Vamos para a próxima, galera? Então, lembrar que os dois poluem, mas cuidado com a combustão incompleta. Ela causa mais doenças respiratórias e outras, certo? Do que a combustão completa, tá certo, gente? Justamente pela fuligem que libera, tá certo? Agora a gente vai um pouco estudar estados físicos da matéria, gente. Existem 3 estados físicos, acho que vocês já sabem qual é o sólido, líquido e gasoso. Professor, existem mais estados? Existem, mas esses são os mais importantes. Até o 3º ano são só esses 3 que vocês vão usar e vão se preocupar. Tá certo? Então, existem 3 estados físicos em que eles podem ocorrer mudança de estado. Vamos a eles, né? Como vocês podem ver aí na figura, galera, existem 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Você consegue aí identificar o sólido, líquido e gasoso? Tá tranquilo? Eu acredito que vocês conseguem sim nessa daqui. Então, galera, olha só. Essa primeira imagem, cuidado que ele está se referindo ao vento e não à árvore, tá? Assim como essa imagem está se referindo à água dentro do copo, ao suco, por exemplo, e ao refrigerante nessa imagem aqui. Tudo bem? Aqui é o grampeador, aqui é o ar que sai do secador, pessoal, e não o secador em si. Uma lancheira, um cadernito fichário aí, né? E um quadro de giz. Tranquilo, pessoal? Eu acho que vocês não tiveram dificuldade de identificar que sólidos é o quadro, a lancheira, este fichário e o grampeador. Todo mundo foi? Acredito que sim, né? Galera, como esse daqui se referia aos líquidos, cuidado, né? Se ele se referisse à latinha de refrigerante, aos copos, aí você tacava no sólido. Como ele tá se referindo aos líquidos dentro, onde tá a setinha, aí são líquidos. E aqui, gente, aos ventos, obviamente, tanto o vento do ambiente, agora como o vento do secador, tá certo? Então, a gente tem o estado gasoso. Os 3 estados da matéria, pessoal, são divididos, então, nesses 3. O que eu quero que você saiba é que o estado sólido, apesar de estar desenhado desse jeito, você tem que ter na mente que as moléculas são bem juntinhas. Eu sei que eu devo estar pequenininha nesse seu vídeo aí, mas pode ver, ó, as moléculas bem pequenininhas, uma pertinho da outra. Tudo bem? Então, o que acontece? O estado sólido, pessoal, pensa numa pedra, ela não é rígida, ela não é dura, quer dizer que as moléculas delas estão bem apertadinhas, bem perto uma da outra, certo? Esse estado físico, galera, é mais organizado, tá? Professora, se mexe, as moléculas de uma pedra, por exemplo, estão se mexendo? Estão, galera. Não tem átomo que não se mexa e pare em absoluto, tudo bem? Não existe. Porém, eles estão ali vibrando. Então, assim, eles não estão se mexendo que nem doido, tá bom? Mas eles estão ali, um do lado do outro, grudadinho um no outro, então assim, ó, vibrando um no outro. Tranquilo? Então, isso daí sim vai ter, tá? E as propriedades do estado sólido, como a gente falou, é que ele vai ter uma forma fixa, um volume fixo, já que é difícil de mudar, porque as moléculas já estão muito pequenininhas, tudo bem? Então, a gente não consegue comprimir ele direito, tá certo? O estado líquido, pessoal, ele já é um pouquinho diferente. O que acontece? O estado líquido, eles têm as moléculas um pouco separadas. Então, de novo, tô pequenininha ainda no seu vídeo, mas pode olhar pra mim. Quando você tem estado sólido, tá juntinho. Quando você tem estado líquido, pessoal, ele vai estar assim, ó, mais separadinho. Deu pra entender? O estado líquido, ele já consegue se mexer mais. Além das moléculas e átomos vibrarem, elas conseguem fazer isso, ó, rotacionar assim, ó, em volta do próprio eixo e translacionar em volta do eixo de outra molécula. Tudo bem? Concorda comigo que se elas se mexem mais e ela tá um pouco mais com mais energia, então elas não conseguiriam ficar assim juntinhas, elas só podem ficar um pouco mais separadas, certo? Então elas, pessoal, não têm uma forma fixa. Por quê, professora? Porque se eu colocar água líquida, por exemplo, em um copo, ou se eu colocar num jarro, ou se eu colocar na garrafa, qual vai ser a forma dela? Vai ser a forma do copo, do jarro ou da garrafa. Deu pra entender? Mas, se eu colocar agora, por exemplo, vou usar a minha
né? Nada comum. Gente, esse aqui é o meu bambu. Não sei se vocês estão vendo aí. Meu bambu, tem água no meu bambu, tá vendo? A forma da água aqui dentro, se vocês conseguem ver, obviamente é desse becker. Eu uso um becker para o meu bambu. E se eu colocasse, por exemplo, isso daqui dentro deste recipiente aqui, onde tem palitinhos, dentro do recipiente, concorda que essa água ia tomar a forma desse recipiente? É isso, ela não tem uma forma fixa, tudo bem? Ela tem uma forma variável. Mas o volume é fixo. Professora, como assim? Se eu colocar 10 ml no tubinho de ensaio, vão ser 10 ml nesse potinho aqui, concorda comigo? O volume não muda. Mas, se a gente tiver um estado gasoso, pessoal, aí sim. O estado gasoso é como se você estivesse jogando futebol, você tá entendendo? É como se você estivesse jogando vôlei. É como se você estivesse fazendo uma coisa que você gosta muito de fazer. A professora gosta de escalar. Então, é isso, você tá entendendo? Por quê, professora? Porque o estado gasoso é um estado de maior energia. Então, as moléculas que antes estavam, de novo, tô pequenininha, mas olha aí. Antes estavam assim, elas provavelmente estão bem separadas. Deu pra entender? E elas estão mais agitadas ainda. Então, elas têm mais energia. Por isso, pessoal, aí vocês já devem ter feito como é que fala? A experiência com a seringa e com o êmbolo, sem a agulha, hein, pessoal? Mas quando você tem um êmbolo de uma agulha, um êmbolozinho, gente, quando você tem, na verdade, uma seringa, certo? Aí você tem aqui o êmbolo é aquela parte interna, pessoal, da seringa que você aperta. Se você colocar alguma coisa aqui pra tampar, você já viu que você não consegue chegar até o final, né? Por quê? Porque tem ar lá dentro. Mas você notou que o volume tá mudando? O espaço que o ar possui tá mudando? Então, isso daqui, pessoal, quer dizer que sim, o volume dele é variável. Tanto o volume quanto a forma, porque ele vai ter a forma do ambiente, vai ter a forma dentro de um copo, vai ter a forma também de qualquer recipiente que você utilize. Tranquilo até aí, gente? Porque agora, resumindo, tá aqui. Qualquer coisa, vocês podem ler esse slide aqui de novo. É só falando que as partículas são mais compactas, quais são mais separadas e estado gasoso é mais separado ainda, tá certo? E que quais que tem um padrão regular e alguns exemplos de estado sólido, líquido e gasoso. Beleza? Indo para a próxima, pessoal, a gente vai para mudança de estado físico agora. Acredito que vocês já saibam. Vamos passar uma por uma e depois a gente vai ter um gráfico delas todas, tá? Pessoal, a fusão. A fusão acontece quando você tem, gente, o aquecimento, tá certo? De algo que está... Pense sempre em algo congelado, vai te ajudar. Vou sempre falar no gelo, gente. O exemplo que tá aí, pode ver, são picolés. Picolés derretendo, tá certo? Mas, pessoal, é o seguinte, a fusão é o processo por qual qualquer substância, ela vai passar do estado sólido para o líquido. Professora, mas no estado sólido você disse que as moléculas são bem juntinhas. Se eu começar a aquecer essas moléculas, por exemplo, se eu tenho gelo, pensa comigo, gelo. Gelo é no estado sólido, então ela tá bem juntinha. Se ela tá bem juntinha, ela só tá aqui vibrando, certo? Se eu começar a aquecer o gelo, você acha que isso aqui vai vibrar mais ou vibrar menos? Que pensa comigo, se eu tô dando energia, o que o gelo tá fazendo? Absorvendo essa energia que eu tô dando pra ele. E se ele absorve essa energia, ele não vai vibrar mais? Só que se ele vibrar mais, pessoal, ele não vai conseguir ficar nessa distância. E o que vai acontecer? Ele vai se separar um pouco. Mudança de estado físico, ele acabou de ir para o estado líquido. Então, quando você tem as suas moléculas bem juntinhas e organizadas, e elas vão para o estado líquido, que é um pouco mais desorganizado. Tudo bem, pessoal? Não é exatamente... Eu confesso que eu poderia ter arranjado como é que fala? Umas imagens melhores. Porém, pessoal, o que eu quis dizer é que no estado sólido todo mundo é juntinho assim, ó. Tá bom? E quando você tem o estado líquido, pessoal, você vai ter as moléculas mais separadas. Aqui assim, ó. Tá vendo? Vai separada da outra e mais desorganizada. Deu pra ver? Então, tudo bem. Essa é a fusão, galera. Vaporização. Existem 3 tipos de vaporização, mas o importante é você saber que vaporização, que também é evaporação, é quando você, por exemplo, pega o líquido, certo? Esse estado que já tem as moléculas um pouco mais separadas e elas se separam mais ainda, galera, bem louconas, tá? Essas moléculas aqui, sim, elas estão no maior estado de agitação possível. Professora, como assim? Se você tava assim, ganhou energia, vibrou, não consegue mais ficar assim, separou, virou líquido, não foi?
Aí eu continuo dando energia para esse estado aqui. Professora, o que vai acontecer mais? Se você continuar dando energia para isso aqui, vai vibrar mais, não vai? Aí vai continuar, ou melhor, vai conseguir, essas moléculas vão conseguir continuar nessa distância? Não vão, tá todo mundo agitado. Então o que você faz? Separa mais. Se ela separa mais, ela consegue vibrar com maior energia, mais separadas. E isso acontece quando a gente passa do estado líquido para o gasoso e se chama vaporização. Tudo bem, pessoal? O contrário, galera, acredito que vocês já entenderam. A condensação, a gente vai ter que tirar energia. Então, se você tiver, por exemplo, nesse estado agitado, concorda que você não consegue juntar as moléculas? Então, o que você tem que fazer? Baixar a energia, porque quando você baixa a energia, ou melhor, resfria, a temperatura vai baixar. E quando essa temperatura baixar, as suas moléculas vão mexer menos. Quando elas mexerem menos e tiverem mais energia, elas não precisam ficar tão afastadas assim. O que faz? Ela se junta um pouco. E se ela se junta um pouco, quer dizer que ela estava num estado de muita energia e ficou num estado de menor energia, sim, e virou líquido. Isso, pessoal, chama condensação, tá certo? Ou liquefação. Atenção, ser humaninho. Não é liquidificação, não. Vocês estão ouvindo? Não é liquidificador que eu tô falando, não. É liquidificador, não. É liquefação. Virar líquido. Tudo bem? É quando você vai do estado gasoso pro líquido. E aí, pessoal, tem solidificação. E a solidificação é justamente quando você faz gelo, por exemplo. Você pega sua água, põe lá, abaixa mais a temperatura. As moléculas de água são separadinhas e com uma certa energia. E quando você abaixa a temperatura, elas vão perdendo essa energia. E aí elas conseguem se juntar mais e virar aqui. Elas ainda se mexem, mas vira aqui o estado sólido. Beleza, galera? Isso chama solidificação. O que é isso? Virar sólido. É líquido pro sólido. Tranquilo? Última, pessoal, sublimação. Cuidado que, na verdade, tem dois nomes, né, gente? Tem a sublimação e a ressublimação. Mas eu vou usar, por enquanto, os dois nomes. O que acontece com a sublimação, galera? Sublimação, eu não sei se vocês já viram, gelo seco. Gelo seco, quando você coloca, por exemplo, na água ou no refrigerante, o gelo seco, é gelo, tá sólido, né? Que ele é gelo, mas você vê ele saindo já fumaça da sua água. E nesse caso, pessoal, o gelo seco, ele é sim uma substância que passa direto do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Professora, como? Quer dizer, pessoal, que as moléculas dele estão assim, ó, bem juntinhas. E elas separam tão rápido que ela já vai para o estado gasoso direto. Deu para entender? Então, nesse caso, a gente chama de sublimação. A volta do estado gasoso direto para o sólido também é chamado de sublimação, mas a gente prefere chamar de ressublimação ou sublimação reversa, só para vocês não confundirem. Isso acontece muito com o iodo, tá, pessoal? Mas toda vez que tiver, inclusive na sua prova, a palavra sublimação, geralmente está passando do sólido para o gasoso. Qualquer uma dessas mudanças de estado, pessoal, que a gente falou agora, são fenômenos físicos. Ai, professora, é porque eu tava numa prova e alguém escreveu sublimação do iodo e eu não sabia o que fazer, se era físico ou se era químico. Gente, se é sublimação, só tá mudando de estado físico. Lembra quando o gelo vira água, a água vira vapor? Deixou de ser água? Não. Consegue voltar a ser o que era antes? Consegue. Então, isso daí é um fenômeno físico. Tá certo, pessoal? Agora a gente vai para a próxima matéria pra gente estudar já um pouco da mudança, um gráfico no geral que eu vou mostrar para vocês, na verdade, né? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre reações não, mas a mudança aqui de energia endotérmica e processo endotérmico e processo exotérmico. Vamos lá? Térmico, pessoal. O processo exotérmico e o processo endotérmico é justamente o que a gente estava acabando de falar, certo? Então, professora, como assim? Olha só, aqui tá o resumo de tudo isso que a gente acabou de ver. Aqui, ó, pessoal, fusão é quando você vai do estado sólido para o estado líquido. E do estado líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Tranquilo? Que é evaporação. Quando você tá no estado gasoso e vem para o estado líquido, a gente faz condensação ou liquefação. E quando a gente passa do estado líquido para o sólido, você solidifica, faz solidificação. Atenção, pessoal. Quando você tá esquentando, que no caso é aqui, ó, tchururu, estamos esquentando, certo? Para passar do sólido para o líquido e depois para o gasoso. Isso aqui você tá aumentando a temperatura.
Pessoal, concorda comigo que o gelo, eu tava explicando pra vocês, ele não tem que absorver energia, certo? Então, para ele absorver energia, quando ele absorve energia, o gelo, ele não agita mais e se separa e vira líquido? O líquido, ele absorve mais energia se eu estiver aquecendo, se agita mais ainda, não consegue ficar nessa distância e não se separa mais ainda e vira vapor? Vai para o estado gasoso? Então, pessoal, isso é um processo chamado endotérmico. Endo, lembra? Pode lembrar. Gente, isso aqui rima. Endo pra dentro. Deu pra entender? Endo dentro. Então, endotérmico é que você tá absorvendo energia térmica, que é o quê? Calor. Lembra? Então, nesse caso, você absorve energia, absorve calor e muda de estado físico. Já no caso do resfriamento, pessoal, é um processo exotérmico. Exotérmico é quando você libera energia, que é quando o estado tá lá. Estado gasoso muito agitado, ele faz o quê? Libera essa energia e essas moléculas se juntam mais um pouquinho. Aí vira líquido, certo? O líquido ainda se agita bastante. E aí ele libera mais energia quando você vai abaixando a temperatura. Quando isso acontece, ele libera mais energia e pum, vira estado sólido. Para isso acontecer, essas substâncias têm que liberar energia. E esse processo é chamado de processo exotérmico. Aí, pessoal, professora, como que eu vou gravar o exotérmico? Para também não confundir. Exotérmico, pessoal, lembra de saída em inglês? Exit, não é? Vocês não têm aí aula de inglês toda semana? Lembre que saída em inglês é exit. Exo é de saída, liberação de calor. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima? Porque agora a gente vai falar dos tipos de calores, tudo bem? Existem 3 tipos de calor, pessoal. Existe o calor. Existe condução, convecção e radiação. Então, lembrando que calor, pessoal, depende, obviamente, da diferença de temperatura entre 2 corpos. Para o calor passar para um outro corpo, certo? Para um outro objeto, você tem que ter uma diferença de temperatura. Só que ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Quais? Condução, convecção e irradiação. Galera, faltou um I aqui. Eita, teacher! Faltou um I e um R aqui, porque na verdade é irradiação, tá? Não é radiação não, gente. Radiação é outra coisa, tá? Mas é irradiar, tá? No caso, gente, a condução, galera, acontece, por exemplo, com contato. Então, aqui vão as dicas. Vamos a cada um, certo? Antes de tudo, só relembrando, para você ter essa transferência de calor, quando você absorve energia, o calor está entrando no seu objeto. Ele está vindo do ambiente para você, entendeu? Ou, por exemplo, se o seu objeto for o gelo, está vindo do ambiente para o gelo, tá certo? E aí muda de estado físico. E ele também pode sair. Esqueci, inclusive, deixei o heat aqui em inglês, mas é calor. O calor pode sair também do seu material quando ele é resfriado, tá bom? Nesse caso, pessoal, como é que acontece a condução? Quando você tem, por exemplo, a condução, você tem que ter o contato entre os corpos, tá? Então, a minha dica aqui, já tá escrito aqui também, a condução acontece através do contato entre 2 corpos. Então, pessoal, tem que entrar em contato. Condução tem que entrar em contato. Professora, como assim? Se você botar uma panela no fogo e ela for toda de metal, você sabe que metal conduz energia térmica, né? Conduz calor. Tem uma hora que você vai pegar no cabo de uma colher de metal ou no cabo da panela de metal e ela vai estar quente, não é? Isso só acontece porque no estado sólido as moléculas não são juntinhas. Se você começar a aquecer, ela não vai vibrar? Se ela começar a vibrar, professora, então, mas a panela não deveria derreter? Não, pessoal, porque ela é feita de metal. E para derreter metal, você precisa, assim, de 3.000, 5.000 graus Celsius. Com raras exceções. Então, nesse caso, se ela não vai derreter, ela só vai ficar vibrando mais ali e ela vai começar a agitar a que tá do outro lado. Então, essa daqui começa a vibrar mais. Essa daqui tá quietinha. Essa daqui começa a vibrar mais. Ela vai começar a agitar essa daqui também. E vai passando para outra. Então, a condução precisa de contato. Condução, contato. Tá certo? Para que isso aconteça. E é o que acontece, por exemplo, quando você frita um ovo, certo? O calor da chama que tá sofrendo combustão no fogão, ele aquece a panela aquece o ovo, mas tá tudo encostando uma coisa na outra. Beleza? Então, condução é sempre com contato. Já a convecção, pessoal, ela acontece de uma maneira diferente, tá? A convecção, ela é o aquecimento através do vento, se é que fez sentido, do ar, tá bom? Professora, como assim? Air fryer.
A airfryer é quando você, por exemplo, vai fritar uma batatinha, né? Ou melhor, quase assar, né? Uma batatinha na airfryer. Quando você vai fazer algum alimento na airfryer, você concorda que você aquece e ele tem uma circulação de ar lá dentro? E o que acontece é que essa circulação de ar começa a ficar, você está esquentando, né? O ar começa a ficar quente e esse ar começa a circular de uma maneira que tem uma temperatura maior. Então, o que acontece? O ar quente que circula lá, inclusive, galera, aqui também, ó, a teacher tá errando português, hein? Aqui é circula. Circula na superfície do alimento, ele começa a aquecer e a aumentar a agitação das moléculas do alimento também. E aí, ele aquece também, tudo bem? Então, o que acontece aqui, pessoal, é que a minha dica também já tá aqui embaixo. A convecção, tá certo? A convecção, galera, ela depende... A convecção depende de movimento do ar aquecido. Então, se eu falar condução, contato, convecção, ar aquecido. Tudo bem? É o ar aquecido que você está transferindo calor da airfryer, por exemplo, para o alimento. Tá certo? Combinado aí? E a próxima é irradiação. Aqui, pelo menos, eu escrevi certo. A irradiação, pessoal, ela vai acontecer como, professora? Ela vai acontecer, galera, sem contato nenhum e sem vento ar, sem ar nenhum. Como assim, professora? Tá fazendo churrasco, põe a mão lá perto. Tá fazendo a comida, tá fazendo lá, por exemplo, tá esquentando a comida e você coloca a mão perto da panela. Você não sente o calor? Quando você tá fazendo churrasco, você não sente o calor se você chegar perto da brasa, se chegar perto da grelha? Tá passando roupa, você não sente o calor do ferro? Você precisou encostar no ferro de passar roupa pra saber que ele tava quente? Não, não é mesmo, ser humaninho? Isso é irradiação. A irradiação, pessoal, é energia passada por nós. Ela meio que viaja pelo ar. Então, viaja bem entre parênteses, tá certo? Mas a gente consegue sentir essa energia que está sendo... liberada por certas substâncias. O que você sente, você, pessoinha, entendeu? Nesse caso, a gente vai chamar de irradiação, tá? Então, a irradiação, a minha dica ocorre sem contato, tudo bem? Condução, tem que ter contato. Convecção, é o ar quente que esquenta os outros corpos. E irradiação, não precisa de contato e não precisa de ar aquecido, gente. É só você chegar perto que você vai ver e vai sentir o calor. Combinadinho? Agora, pessoal, a nossa pequena revisão acabou. Então, galera, é o seguinte, boa prova pra vocês. Estarei pela escola, provavelmente na sala dos professores do ensino médio ou do fundamental. Mas a nossa prova é quarta-feira. Se você ainda tiver muita dúvida, procure a professora Renata, tire dúvida dos exercícios. Eu sei que ela passou lista de exercício em sala. Procure ela, me procure também, eu tiro suas dúvidas sem problema nenhum, tá certo? Então, estude bastante, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu espero que você... consiga fazer uma boa prova. Galera, fica tranquilo, é uma prova... Eu sei que a recuperação deixa a gente nervoso, eu sei que às vezes a gente não consegue fazer prova direito, mas fica tranquilo, só vai. Se você estudou direitinho, você vai saber fazer. Combinado? Pessoal, um beijo e um queijo pra vocês. Qualquer coisa, me procure na escola que eu ajudo vocês, tá, galera? Um beijo, tchau.